radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. radiomixtura.net.br, a rádio das músicas que não tocam nas plataformas digitais. Salve, salve, gente! Eu sou a Kira, coordenadora do coletivo Mentaliza MA, e a gente está aqui na Rádio Mistura, realizando o nosso podcast na qual a gente foi convidado. E dentro desse podcast, a gente conversou bastante e sobre os temas que a gente poderia levantar, né? E aí veio o tema da mulher negra, latino-americana e caribenha, que é do dia 25 de julho. Então a gente quis mesclar essa data com os projetos que a gente já faz. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, assim como no último episódio a gente falou sobre 2 filmes, hoje a gente vai falar sobre mais 2 filmes. Ontem, no último episódio, a gente falou sobre os filmes, o filme da Elza Soares e o Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. Então a gente mesclou, teve uma convidada que foi a Cíntia Gomes, junto com a Thay Teori, nossa outra coordenadora. E hoje a gente vai falar sobre 2 filmes latino-americanos, que é o filme da Maria Cheia de Graça e o filme da Frida Kahlo. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que ela já vai se apresentar. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Vai ser uma bate-papo fluido aqui. E agora eu vou chamar ela, nossa convidada de honra, grafiteira, skatista, poeta e por aí vai. Ela vai se apresentar agora para vocês. Seja bem-vinda, Melinka. Gratidão, gente, pelo convite. Gratidão à equipe que está realizando tudo isso, a equipe do MA. Bom, meu nome é Luana Melinka, mas nome artístico, vida, tudo. Uso Melinka. Sou historiadora, grafiteira, educadora, bailarina, coreógrafa, cantora, compositora, artista visual de várias linguagens. Atualmente eu tenho um projeto social de dança chamado Companhia Livre de Dança e Cultura, onde eu atuo na Associação Santa Cecília, dou aula de balé, mas assim, balé, não o balé clássico que a gente vê aí, né? Tipo, tento trazer uma mistura de práticas somáticas, de corpo, de mente, de descolonização da dança, trazer racismo na dança para as crianças, enfim. Faço alguns debates dentro da dança. Acho que ao longo da conversa vão surgindo outras coisas, mas basicamente é isso. Atualmente estudo danças urbanas no Centro de Referência da Dança, hip hop, passinho, que também tá nesse rolê todo da dança. Sou estudante na São Paulo Escola de Dança, Técnicas de Dança, mais um espaço aí ocupando, que é um espaço super, assim, elitista, né? Tipo, que privilegia balé clássico, corpos brancos, corpos magros, enfim. E sou imigrante chilena, acho que isso amarra um pouco de toda a nossa conversa também. Sou latino-americana, vim de busão pro Brasil quando criança, com a minha mãe, com a minha irmã, minha família inteira de imigrantes, aí uma mistureba doida de chileno, nordestino, africano, peruano, o babado todo aí. E moro no Jardim São Luís, que é onde eu atuo, resido, já dei aula no Monte Azul, inclusive, na associação. Mas é foda, assim, nesse corrido social, às vezes a gente não consegue abraçar tudo. Então, por enquanto, tô atuando só nesse trampo aí da Santa Cecília, e faço uns corres aí, uns bicos, né, pra sustentar o sonho. Sou mediadora cultural numa exposição, no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que tá rolando no Fiesp agora. E faço uns trampos de pesquisa histórica, tipo, na faculdade pesquisava pichação, ganhei um dinheiro com iniciação científica, aí agora faço uns trampos por fora para um coletivo chamado Alquimia, que eles também têm podcast, também são da quebrada, estão no projeto audiovisual, aí faço a pesquisa histórica aí para esse projeto. E outras coisas, mas resumindo, são essas vivências. Resumindo, tá no corre, né? Estamos aí no corre para viver. E pensando em toda essa vivência que a Melinka tem,
A gente chamou ela, convidou ela, para além de tudo isso que ela é também, essa figura da pessoa imigrante, né? E trazer esses filmes sobre os latino-americanos, que inclusive um dos filmes foi ela que indicou pra gente, que a gente estava bem indeciso em que, ou na verdade, acho que a gente também não tinha dimensão, né, de algum tipo de filme. E aí, queria saber, Melinka, o que você achou dos filmes? O que você achou do filme Maria Cheia de Graça e da Frida também? Conta aí pra gente. Bom, eu curto muito esse lance de dialogar cinema com história. Tipo, é uma coisa que... Historiadora, né? A historiadora, a gente surta, né? Os filmes, eles falam muito, não só sobre o que ele quer retratar, mas sobre quem produziu, né? Então, tipo, primeiro que... apesar de ambos serem filmes muito fodas, assim, a gente tem que pensar que tem uma indústria cinematográfica por trás da produção de filmes biográficos e que nenhum filme é escolhido por acaso. Tipo, todos os filmes, as figuras que viram filmes, tem, tipo, uma escolha por trás disso. E tem uma visão por trás dos filmes. Então, tipo assim, quando as pessoas vão retratar mulheres latino-americanas, no caso da Frida, vamos começar pelo filme da Frida, passa por todo um time de escolha do tema, de quais recortes vão se ter da pessoa, e tende a ter umas visões estereotipadas das pessoas, tipo, depois que elas morrem, sabe aquela história, tipo, a pessoa se ferra quando ela tá vivendo, aí quando ela morre, eles querem fazer um filme, tipo, tem linha de maquiagem da Frida Kahlo hoje em dia, sabe, tipo, e... o capitalismo, né? O capitalismo, ele se apropria justamente disso, e eu acredito que tem duas visões, assim, acho super importante existirem filmes que retratem a latino-americanidade, tipo, cores, sabores, formas, histórias, para um grande público, porque a gente sabe que o cinema, ele ainda, não só o cinema, mas como a imprensa, a mídia no geral, né, a internet, enfim, elas ainda moldam um pouco da nossa personalidade, né, a gente cresce sendo moldado por imagens, a gente nem sabe, e todo a gente vai juntando numa caixinha as imagens que a gente tem. E rola muito uma imagem, assim, de romantizada do sofrimento das mulheres no cinema latino-americano, mas acho que com a figura da mulher preta também, ou em outros filmes, tipo, uma linha de raciocínio, assim, de que tem que ter o sofrimento pra ter a glória, o extraordinário. Sim. Depois, né, e rola tipo um tesão no sofrimento dessa reprodução dessas imagens. Se não tiver sofrimento, ninguém quer ouvir. Sim. Foi uma coisa que as meninas bateram um papo ontem, era muito sobre isso também. Sobre essa questão de as pessoas já estarem esperando uma história de sofrimento para depois vir a história de superação, né? E essa romantização do processo da dor, tipo, nossa, apesar de tudo, nossa, a Frida se ferrou, ela era isso, mas no fim ela virou uma grande artista. No caso da Maria Cheia de Graça, é uma história de uma menina que ela é uma mula, né, uma menina colombiana, que ela tem que engolir pílulas de heroína pra ir pro exterior, pra Nova York. E é uma menina linda, tipo, ela é pobre, ela engole as pílulas e tal. A amiga dela morre no filme, spoiler. A amiga... É isso, galera. Mas o que acontece no final do filme? Ela fica nos Estados Unidos, ela não foi pega, ela estava grávida, ela tem o filho dela e vive feliz pra sempre nos Estados Unidos, a terra de oportunidades. Até onde a gente imagina, né? Até onde a gente imagina, né? Então, tipo, alguns filmes, eles tentam abrir a mente para alguns questionamentos, mas eles ficam no meio do caminho. No caso do filme da Frida, eu acho muito importante a história dela ser contada, porque ela é uma mulher mestiça, ela é uma mistura de húngaro com mexicano, e ela tinha muito orgulho das suas... E ela tem descendência alemã com indígena. Gente, ela é uma mistura doida, assim. Ela é uma mulher peluda, pensando em um mundo totalmente... que já naquela época
era muito apegado nessas questões. Uma mulher atípica, ela era bissexual, se relacionou muito com mulheres, era sexualmente aberta, ela era deficiente física. Ela sofreu muito na infância. Na infância e a adolescência, ela se vestia como homem, entre aspas, porque ela não se encaixava, ela queria ser moleque. Porque ela teve poliomielite, né? E as calças eram utilizadas pra esconder esses... ela usava, né, uma prótese. Não era uma prótese, era tipo um lance. Ela tinha uma perna mais curta menor que a outra, né? Então era bem mais fina. Então tudo ela fazia pra esconder, né, essa perna. E detalhe, tipo, ela era comunistona, tipo, namorou Trotsky, mó babado louco de traição, enfim. Histórias para outras conversas. Para mais tarde. Ela teve um relacionamento super abusivo com o Diego, que ele era um artista foda, muralista lá no México, tipo, e no diário dela, ela sabe, tipo, mano, o cara transou com a irmã dela, na cama dela, e ela pegou, no diário dela tá explícito, então assim, é uma vida muito louca, muito incrível, muito foda, só que eu sinto assim, que a imprensa, a mídia, o cinema, eles gostam desse espetáculo, né, tipo de... pra vender, né? Então... Porque vende, uma história louca vende. Ela era super tirada na época dela, a arte dela foi massacrada. Por um lado, muita gente achou, nossa, incrível, chamou ela de expressionista, ela ganhou vários prêmios e tal, mas por outro lado, ela foi super julgada. Demorou muitos anos pra história dela ser resgatada como a de uma mulher de força. E a história tende a fazer isso, tipo, a história de Zumbi dos Palmares. Gente, demorou, tipo, 300 anos praticamente, quase, pra história ser contada de fato. 200 a 300 anos pra história ser contada de fato. Então a história, ela tem isso, ela tende, quando o sistema capitalista tá em crise, o que ele faz? Ele olha pro passado, vasculha um pouco a história, ele pega um herói e coloca como herói. O capitalismo odeia as mulheres, mas o que ele faz? Ele pega uma figura de uma mulher e romantiza pra caralho. Romantiza pra poder vender. Com a história da Maria Cheia de Graça, tanto esse quanto da Frida são filmes para públicos norte-americanos, que é um dos mercados que mais consome cinema no mundo, assim, da onde saem de Hollywood, né, os filmes mais vendidos, que eles entopem nossos cinemas com esses filmes sensacionalistas pra gente comprar, no qual eles retratam o terceiro mundo pra grande massa, assim. Eu não gosto do termo massa, que emburrece as pessoas, né, mas enfim, na cabeça deles nós somos massas. Eles vendem esses filmes e eles vendem meio que pra educar. Então a Frida, do meu ponto de vista, rola um pouco isso, apesar das atuações fodas, enfim, desculpa o palavrão. Tem esse viés comercial. O da Maria Cheia de Graça, ele é lançado em 2004. Ele é um filme norte-americano. Apesar da tentativa de representar essa vida da mula colombiana, do tráfico de drogas, não se aprofunda muito nas questões políticas colombianas. Foi um país que sofreu, anos, décadas de guerra civil. No filme não retrata muito isso. Poderia ter sido aprofundada. Poderia ter sido aprofundada, porque o tráfico de drogas, ele é uma continuação da é uma problemática que ainda existe. Que ainda existe, que ele vai de anos. Tipo, a colonização, guerras, drogas, guerra aos pobres, guerra aos indígenas, tudo é uma coisa só. Mas não retrata muito isso. E a Maria, ela fez muito sucesso, não só por mostrar sobre as drogas, mas por ser uma mulher muito bonita. Por ser um filme sobre drogas, e por dar essa visão do terceiro mundo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, foi recebido super bem. Tipo, nossa, que atuação incrível. Realmente, uma atuação incrível. Era uma jovem atriz, Catalina é o nome dela. Muito boa atuação. Foi o primeiro filme dela, Foi o primeiro filme dela. Foi indicada ao Oscar. A mina estudava, acho que era marketing, alguma coisa assim. E ela... Publicidade. Aí ela se lançou... Mano, o filme foi pra Sundance, um dos prêmios mais aclamados. Festival da Alemanha. Ganhou todos os prêmios. Só que o que acontece? Na Colômbia, o filme virou um filme antidrogas. Tipo, não seja mula. Virou um filme educativo. Tipo, use o exemplo da Maria e não... Virou, tipo, uma piada interna. O diretor não queria isso, mas acabou meio que
que virando, e aí eu acho que... Virou porque entrou na grande mídia, né? Nessa questão de, tipo, olha o que está acontecendo na Colômbia, gente. E ainda assim, apesar do o diretor se esforçou muito, ele não queria isso, irremediavelmente ele cai na visão do outro. É uma visão generalizada sobre o latino-americano. Tipo, apesar de não querer cair no estereótipo, acabou caindo no estereótipo e virando um estereótipo. Então, acho que quando a gente analisa esses filmes, a gente tem que ter todos esses lados. Eu não gosto de ver o mundo sobre uma visão, a gente chama de maniqueísta, tipo, versão bem versus mal, bom versus ruim. Não, tipo, às vezes o diretor teve uma intenção boa, a atriz foi mó boa, tipo, tudo, a história é legal, mas tem uma série de coisas. Como todas as histórias têm seus lados bons, ruins, intermédios e não também, né? E não. Então, o que eu tenho a dizer, assim, de início pra... acho que a gente começar essa conversa é isso, assim, sempre quando a gente analisa cinema ou livros, obras no geral, a gente tem que ter em consideração o contexto histórico, tipo, as atrizes, por que foram escolhidas, por quem foram escolhidas, porque às vezes tem filmes muito bons que os diretores são péssimos, tipo, que colocam as atrizes em situações horríveis para obter resultados que a gente gosta e a gente nem sabe, então é legal ir nas entrelinhas e ir pesquisando. E pensando nisso, a gente fala muito sobre a construção de como foi o filme, né? Como foi construído o filme, toda a cinética da coisa. E aí, eu lembro aqui do nosso projeto Voz Ativa, o Cine Favela, que é um projeto que a gente faz, Comentariza e faz. E os meninos agora que estão aí, eles vão mandar para vocês. Então, Rô, Clé, é com vocês. Satisfação, Kira, satisfação, Melinka. Cleber Teleceu aqui na voz, certo, novamente, junto com o Rô. Hoje a gente vai falar sobre o nosso carro-chefe, sobre o Cine Favela. Então, Rô, fala um pouco aí do nosso carro-chefe que a gente produz na comunidade. Boa, Cleverton, boa, Kira. Então, o Cine Favela, o que ele é? A gente pega filmes que não são da grande mídia, a gente transmite, e após o filme a gente faz uma roda de conversa, justamente pra gente debater, sabe? O Cine Favela Voz Ativa, ele veio com uma contrapartida da grande mídia, né, que aliena as pessoas, você fica ali sentado em frente da Netflix, horas e horas, com nada que vai te agregar. A gente traz filmes que não são cultuados pela essa grande mídia, a gente analisa eles e vê como que a gente pode atuar na nossa sociedade através desse filme, né? Bom, e eu também acredito que toda roda de conversa que a gente faz, a gente acaba trazendo uma mensagem do filme. O nosso público também traz uma mensagem, uma visibilidade que a gente mesmo não conseguiu enxergar. Eles passam a mensagem pra gente, a gente passa outra mensagem na escolha do tema e na escolha do filme, porque querendo ou não, a gente escolhe um tema com base do que a gente quer passar pro público. Cada tema que a gente escolhe, cada filme que a gente escolhe, querendo ou não, o tema que a gente escolhe é uma mensagem que a gente já passa pro nosso público, não é? Exatamente, a escolha dos filmes ela é pensada, a gente, inclusive no projeto atualmente a gente gosta de convidar algum artista, assim, justamente para fortalecer e que debata, ele venha agregar com o filme, sabe? Então a gente usa o filme basicamente como um laboratório, a gente analisa o filme, vê como que a gente pode agregar a sociedade em volta da gente, agregar ali na comunidade e a gente aplica isso. Eu entendo. Os filmes que a gente passa sempre me trouxe essa visibilidade também, e junto com agora o nosso projeto que a gente deu uma evoluída, a gente começou a convidar umas pessoas para poder fazer um pocket show ali no final, que tá ficando muito chave. Se você quer saber mais informações, quer tirar essas curiosidades sobre os nossos eventos, continua assistindo aí o podcast, porque tá quente, viu, os assuntos. Então, vamos voltar lá pra Kirinha. Então, muito obrigada, meninos, por terem aí falado sobre o nosso projeto. E continuando aqui sobre a construção, né? A gente também, para além da construção de como é feito de forma midiática para venda, a gente também tem a forma de como é visto. Então, o filme da Maria Cheia de Graça é um filme que a gente acaba se colocando no lugar
dessa personagem, por conta também de toda a cena que é montada. Então, ela é construída de uma forma que a gente se sente num lugar, na postura de Maria, né? Fala, caralho, como assim tantas coisas podem acontecer pra gente chegar a esse ponto de virar uma mula, né? E assim como o da Frida é feito de uma forma totalmente psicodélica, como se a gente estivesse dentro de uma das obras dela, assim, sabe? E é muito louco, né? Como as coisas... Se você quiser... Não, e é interessante como o próprio diretor, em entrevistas, ele fala que a intenção do filme da Maria é realmente te trazer esse lugar de empatia, te dar um perfil dela. Ela é como se fosse esse retrato das muitas Marias, não só lá, mas no narcotráfico geral que rola, porque não é só na Colômbia, que a Colômbia é o país mais conhecido, né? Mas a gente consegue acompanhar de perto até a cena, tipo, muito silêncio, ela sozinha. Na questão da Frida também. Eu sinto que no quesito empatia é muito importante. Os filmes, eles são muito importantes para a educação. Por isso que eu acho que virou meio piada na Colômbia. Mas não só criticar, mas acolher também como documentos os filmes, né, porque a gente cria relação emocional com os filmes. Tipo, a gente, apesar da gente não ser mula, muitas vezes, muitas situações são muito parecidas. Até porque, falando em América Latina, as realidades, por muito tempo, ainda são e foram muito parecidas. Quesito de colonização, quesito racismo, quesito maternidade na juventude, assédio, relacionamento abusivo. A Maria fala de várias... Aborto. Questões que são mundiais e que às vezes faltam espaços para ser colocados, porque não são temas que na grande mídia você vai ver sendo falados, assim. Por isso que eu acho interessante a gente trazer esses dois lados. Tem a crítica de como é construído para racismo estrutural, colonização, mas do quanto é importante a gente trazer até para abrir a visualização do que é a América Latina, porque eu sinto que no Brasil não é um diálogo muito colocado ainda, e acho muito importante, tipo, quanto coletivo, mano, do Monte Azul, quem diria, falando sobre um filme colombiano, sobre a Colômbia, sobre a América Latina. Muitas das coisas que a gente consome são latino-americanas e a gente não sabe. Tipo, o hip hop, ela é uma construção afro-caribenha, afro-ameríndio-caribenha, porque os porto-riquenhos participaram ativamente na construção do movimento hip hop. Estávamos todos juntos lá, tipo, mexicanos são indígenas. A galera usa hoje em dia a faixinha lá, chicano, usa o tênis cortês lá e fala, lowrider. Cultura lowrider é indígena. Nossa Senhora do Guadalupe, que você vê as pessoas tatuadas lá, é uma representação de uma deusa indígena que foi colonizada e transformada numa deusa, numa santa católica. Então tem muitas coisas que a gente consome latino-americana que a gente não sabe, ou até mesmo identidades indígenas multiculturais, misturas que a gente tem, que a gente não sabe, e que é da hora ver num filme. Tipo, a Frida, ela tem a pele clara, mas ela é mestiça. Ela foi lida por muitos como mestiça. Apesar de ser branca, de ter a pele clara, em alguns países ela sofria racismo, em outros países não. Tipo, a Maria cheia de graça, ela era um estereótipo lá no aeroporto. Por quê? No aeroporto dos Estados Unidos, o racismo, ele é ferrado, assim. Tem uma lista de estereótipos de árabe, de barba, se você é chinês, sabe? Tipo, então acho que é interessante pensar nessa latino-americanidade, como não tem um padrão de latino-americana. A Maria, ela é só uma, e olha que ela ainda é padronizada, assim como a Frida é retratada, tipo, ela ainda é padronizada.
E é muito dessa questão do que você trouxe de ter esse capitalismo atrás dessa indústria cinematográfica que faz com que você construa papéis como a sexualização da mulher colombiana e da mulher mexicana, como é o caso das nossas duas personagens, para venda, porque é pro capital. Essa indústria tá rolando e tá rodando por conta do capital, né? Claro que tem esses filmes que a gente acaba por discutir sobre eles, mas a grande mídia tá atrás do capital e quer realmente romantizar a mulher e personificar ela todinha e sexualizar das piores formas possíveis para que venda. Eu tenho muito medo dessa imagem da miscigenação, porque ainda mais no Brasil, um país em que, tipo, dizem que é o espetáculo das raças, né? Tipo, um dos países mais complexos de etnia da gente discutir. O quanto essa imagem mestiça, ela é vendida de uma forma muito ruim e principalmente para as crianças que consomem internet hoje em dia, tipo, essa reprodução de imagens, assim, o padrão hoje em dia, ele já não é mais, tipo, 100% branco europeu. Você pega os olhos meio indígenas, você pega uma boca afro-americana, você pega um quadril caribenho, mais uma pele branca, um olho verde. É como se a gente estivesse reproduzindo esse monte de imagens e querendo parecer com essa imagem que não existe, sabe? Tipo, você rola o feed. Até nós mesmas, às vezes, caímos nisso de tentar parecer um pouco com uma coisa que nos agrada, porque até o que nos agrada é moldado por essas imagens que a gente consome há anos e nós não sabemos. Tipo, era muito foda. É fadado a isso, né? Porque é o que rodeia a gente desde pequena. Desde pequena a gente tá vendo lá aquela pessoa. Hoje em dia as crianças vão crescer vendo a Kim Kardashian como um ícone da beleza, assim, né? Que, na real, a gente sabe que não tem nada de verdade. E no fundo, não é culpa dos indivíduos. A gente cai muito quando a gente culpa os indivíduos por, às vezes, comportamentos fúteis que o indivíduo tem. Mas que também, às vezes, esse indivíduo tá adoecido por conta doente, mano. Por ter crescido também nisso, né? Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais. Também isso, né? Sim. Tipo, acho que é muito complexo, assim, pensar por que as pessoas estão chegando nos níveis de transformação corporal que elas estão, pensando até porque às vezes nossas meninas adolescentes na quebrada, por que elas querem seguir um padrão? Tipo, por que a gente é muito foda isso. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Porque a colonização, ela é um estupro. Ela é uma sexualização. É uma miscigenação forçada. É uma miscigenação forçada. A gente nasce de um estupro, a gente segue
perpetuando estupro, tipo, a pornografia. Nossa família cresce. a partir de um Tipo, a nossa estupro. base é Sim. pornografia, mano. Tipo, a nossa educação sexual é isso. Então, assim, todas essas imagens, mesmo que indiretamente, afetam a gente e a gente tende a reproduzir isso. E querer cair, às vezes, em alguns padrões que é muito perigoso. Tipo, como que eu posso explicar? Quando a gente tá... Quando existe o belo, tem que existir o feio. Uhum. E é isso que mata. Porque enquanto a gente tá se matando pra tentar ser bonita e tal, mesmo dentro, sabe? A gente sabe que ainda a estética, ela rege É o mundo. impossível de chegar, né? É impossível, de chegar nesse padrão. porque pra ter o belo tem que ter o feio. E quem é feio? Ainda tem isso, ainda dentro, sabe? Tipo, são caixas e mais caixas e mais caixas Sim. que a gente ainda cai sem querer. E aí que o capitalismo, ele consegue mesmo adentrar na nossa mente. Tipo, quando a gente tá se matando entre si, tá ligado? A gente tá se matando entre mestiços. Uhum. Pra saber quem é mais original ou não, quem é mais roots ou não. Isso é muito perigoso pra cabeça da nossa juventude, porque o capitalismo, ela tem uma fixação por ser o verdadeiro. E quando você é mestiço, você não tem identidade. Quando você é mestiço, você não tem nada. Isso A gente tá tendo uma crescente aí discussão sobre o termo pardo. Por quê? Porque você é branco demais pra ser preto e preto demais pra ser branco. Você é o quê? Quando você é um indígena urbano, num bairro como Jardim São Luís, em uma cidade como São Paulo, você não mora numa aldeia, mas os seus avós eram indígenas, mas você tá aqui, você não tem laço nenhum. Você é nordestino. Cara, nordestino é indígena. Só que veio trampar nas indústrias e foi embranquecido. Todo mundo aqui é embranquecido. E aí chega, tipo, quem é quem? A gente tá sempre em busca de um inimigo, tipo, Sim. você não é raiz, mano. E é aí que a gente chega também na imagem da Frida, né? Tipo, a gente volta na imagem dela, que ela tem a linhagem dela indígena, mas ao mesmo tempo ela também tem a linhagem dela alemã. Então ela também acaba entrando nesse conto de... O que eu sou? Então. Ela, dos diários dela, ela se questiona profundamente, pô. Uhum. Pô, eu vou falar sobre o quê? Eu não tenho cor de indígena, eu não tenho cara de indígena, eu não sou nada. Mas através da moda, ela trouxe essas raízes, as flores, as cores que ela E nos retratos dela também, né? Ela trazia muito essa questão da ancestralidade dela, dessa questão indígena. A ela terra, o sangue. Sim. E é muito complicado você... Acho que ela foi muito corajosa na época dela, de Sim. se identificar. Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu entrei com 17 anos na PUC, né, ProUni e tal, louca das ideias, toda confusa, toda, mano, sabia de nada da vida, falava várias merda, muito tapada, completamente tapada, até por ser de pele clara, privilegiada, enfim. Apesar de estar no movimento cultural, fui muito tapada, precisei entrar na faculdade de história pra abrir muitas coisas, e... precisei entrar na faculdade pra entender, assim... Teve um dia que eu cheguei num professor muito amigo meu de América Latina, o Londonho, ele é colombiano, inclusive, que é meu amigo pessoal hoje. Cheguei chorando, falei, Londonho, mano, eu não sou nada, véi. Eu sou uma branquela de merda, misturada, não sou brasileira, porque aqui eu não me sinto brasileira. Ninguém me reconhece. Eu não sou nada, eu não posso falar que eu sou indígena porque eu não sou merda nenhuma, mano. O que eu sou nesse lixo? Tipo, eu não me sinto encaixada em lugar nenhum, porque eu não sou nem pobre demais, tipo, eu não sou nem pobre demais, eu não sou nem rica demais, eu moro na quebrada, mas... É meio termo em tudo. Aí ele falou assim, gata, a Frida Kahlo, ele usou a Frida Kahlo, a Frida Kahlo também sofria com isso, e o ensinamento que você tira disso é que você não precisa pertencer a um e nem a outro, você pertence a todos. E aí a minha mente abriu. Tanto pra esse tema, tipo, a Frida é uma grande inspiração minha. Porque é isso, assim. O capitalismo faz as pessoas brigarem pra tentar encontrar um espaço em que elas se sintam, se firmem em algo, porque ele tira toda a nossa segurança. Em tentar se entender, né? Em tentar se entender. Então é muito complexo. Até questão de gênero. Tipo, não dá pra caber em feminino e masculino. E a gente sofre pra tentar, tipo,
E não precisa. E vai se martirizando aos poucos pra tentar se encaixar a uma questão que não dá pra ser encaixada. Não dá. Não existe Diversas termo. vezes. Uhum. Por isso que acho que é importante coletivos como esse, assim, trazer o cinema, o hip hop, ele é a grande lição de pessoas sem lar do mundo. Tipo, o hip hop ensinou que é peace, love, unite and have fun. Paz, amor, unidade e se divertir. Que enquanto existem guerras, o hip hop inventou breaking, inventou a briga de dança pra parar de se matar, mano. Olha que coisa mais linda, tipo, a gente poder usar a cultura pra poder, tipo, a cultura periférica, pra vocês falar assim, mano, não precisa se matar entre vocês, velho. Sim. Você pode... E assim como os países latino-americanos estão sempre em guerra, né? Eles trazem dessa cultura pra se beneficiar. Então, no filme da Maria, né? Na Maria Cheia de Graça, ela tá lá, ela acabou de sair do emprego, mas ela saiu com os amigos pra dançar e tá lá tocando uma música colombiana, acredito eu que seja uma música colombiana. E estão lá usufruindo da cultura deles para essa diversão em meio à guerra, em meio a tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, assim, enquanto pessoas estão servindo de mula para ir. Acho que é muito interessante esse lugar do retrato da juventude, né? Tipo, é inevitável ter um recorte cultural. Ai, como os jovens se relacionam. A Maria, no filme, ela tem 17 anos. Numa sociedade que também é alcoolismo pra caramba, tipo, droga pra caramba. É porque talvez por não poder abordar tantos temas, o filme não possa se aprofundar em tantas questões. Mas a gente partilha eu penso assim, todas as sociedades que sofreram colonização, tanto no Caribe, tipo Jamaica, tem o Sound System, Jamaica tem o dancehall. Nos países latino-americanos, tipo, a gente criou vários ritmos que viraram a salsa. Tipo, do mambo tem a salsa, que é uma dança social. Aqui é o funk. De certa forma, nossas juventudes, elas se relacionam no sentido de uma idade em que a gente faz merda. Maria tem 17 anos, tipo... Grávida. Quantas minas tá grávida, mas tipo assim, pô, vou arranjar um dinheiro, faz uma cagada aí. Às vezes tem apoio dos pais. Sim. Tipo, às vezes é uma família presente, mas nem sempre é culpa da criação. Tipo, e aí a gente entra em outras questões. Tipo, a Maria tinha um lar, tinha a vovozinha, tinha família, uma filha normal, entre aspas. Consolidada, mas ela precisou ser mula porque ela queria mudar de vida. Sim. Tipo, quantos de nós já nos fizemos alguma cagada com 15, 16, 17 anos em níveis diferentes, sabe? Sim. Tipo, acho que... Ela só foi preciso uma oportunidade, né? Alguém chegar no ouvido dela e falar, e aí, ó, tem essa oportunidade aí, você quer? Você pega, você deixa pra lá. E eu sinto que, pensando no caso da Frida também, imagina essa menina na adolescência, mano. Imagina essa menina com os hormônios à flor da pele. Imagina essa menina no auge da Guerra Civil. Imagina essa menina efervescência do comunismo e União Soviética. Tipo, mano, se a gente tá vendo bolsonarismo hoje em dia, por exemplo, isso é fruto de outras... a América Latina, ela é rainha em ditaduras militares. Então, eu penso, por exemplo, no meu avô, com 17 anos, no Chile, vivendo e vendo um Chile pós-Pinochet, um Chile pós-massacre. Eu imagino... A sua mãe, assim, sua família chilena, ela traz vivências sobre isso, para além do seu avô, né, que você acabou de falar. Ela traz essas vivências no sentido de ditaduras, guerras que aconteceram no país. E na real, como foi essa saída, assim? A minha história, ela traz muito isso do extraordinário que a gente quer trazer, tipo, do mudar de vida. A minha história tem duas linhas, assim. Tem a linha do meu avô, que ele era um operário, né, chileno,
tipo, nascido e crescido no Chile, uma mistura de indígena com espanhol, na periferia do Mais Chile. uma miscigenação Mano, muito forçada. frio lá, velho. O Chile é muito frio. O Chile é muito hostil. A pobreza no Chile foi muito Nossa. hostil. A colonização do Chile foi uma das mais violentas. Tipo, e o racismo lá, ele opera mais contra indígenas. Tipo, Quando apesar, deveria ser ao contrário, né? apesar de haver a miscigenação africana lá, foi em menor quantidade lá, a violência ela é mais a indígenas. Então, muito violento, tipo, muito tradicional, tal, vem nessa linhagem. E aí meu avô, ele sofreu muito lá, tipo, ele era comunista, ele era eu não lembro agora se é Unidade Popular ou União Popular, Unidade ou União, alguma coisa assim. Um dos partidos Acho que é a União. União, né? Eles elegeram o primeiro presidente socialista da América Latina, tipo, inclusive o Chile. Ele foi o primeiro país da América Latina a ter o experimento neoliberal, tipo, os Estados Unidos, em Chicago, contratou os Chicago Boys, que é um grupo de pesquisadores da Escola de Economia de Chicago, mandou para o Chile para fazer um teste de neoliberalismo, essa nova economia, né? Antes essa economia de livre mercado, todo mundo pode vender o que quiser. Foi no Chile que começou. E meu avô pegou esse período, assim, tipo, a influência norte-americana no Chile é muito grande até hoje, tipo, tanto que tem marcas norte-americanas lá que aqui não tem, tipo, lá tem o Wendy's, lá vende Milka no mercado, uns bagulho assim, muito norte-americano, lá é muito, muito embranquecido. Tem nesse sentido. uma relação mais forte com Uma relação histórica com o Chile muito forte. E a CIA ajudou no golpe militar que matou. Então, o Chile meu avô pegou essa época da eleição do Salvador Allende, que foi o primeiro e único presidente socialista eleito democraticamente na América Latina. A CIA, os Estados Unidos e globalmente, né, não queriam que a América Latina virasse socialista. Eles mataram a balas Salvador Allende, 11 de setembro agora, de 73, vai fazer 50 anos do golpe. E meu avô pegou isso, então, tipo assim, ele sofreu na pele isso. A gente tem uma história na família de que meu biso, de parte de vô, entraram na casa dele pra revistar, porque era assim, você revistava as casas mesmo. Eles pegavam jovens e tiravam da casa mesmo, levavam pro estádio e metiam bala nos estudantes no Estádio Nacional do Chile. Enfim, então meu avô veio pra cá nessa época, a gente não sabe ao certo se ele veio fugindo da ditadura especificamente, mas o desemprego também estava muito grande. Em 74, ele veio em 74, após o golpe. Ele veio ao Brasil trampar como Que aí também tinha golpe aqui. tinha golpe aqui também. Como um metalúrgico numa fábrica lá na João Dias. E a minha avó, ela é nordestina, tipo, ela é pernambucana, de Triunfo, cresceu na roça, tal. A minha avó era parteira, a minha bisa era parteira, a minha tataravó era parteira, enfim, tem essa relação com a terra. E cresceu na roça, foi para um colégio de freira que tinha lá na cidade, que era a única oportunidade de estudo que tinha, né? E a minha avó veio com 24 anos também do Nordeste. A família foi vindo, né? Também mais ou menos nessa época, por causa da pobreza que tava rolando lá, não tinha emprego, não tinha nada. Falou, mano, vamos tentar a vida no Brasil, em São Paulo. Meu avô trampou em Brasília, o meu bisavô trampou em Brasília, construindo Brasília, enfim, tudo na mesma época. Caraca. Minha avó veio pra cá, eles se conheceram numa fábrica. E aí começou essa história de amor e tal. Então essas histórias de migração... Gerou mamãe, que gerou Melinda. Que gerou minha mãe nasceu no Brasil, minha mãe e minha tia nasceram no Brasil. Só que aí também, nos anos 90, o emprego do meu avô virou obsoleto, porque ele era torneiro mecânico. Nos anos 90 começou a automação, a grande industrialização, barato todo, ele perdeu o emprego, ficou sem emprego, teve que ir embora pro Chile de novo. E aí começa a minha história, tipo, minha mãe, lá no Chile, começaram do zero no Chile, tipo, na periferia também. Aí a minha mãe, ela já se interessava por artes e tal, estudava na escola lá, já era atriz, se interessava por isso, conheceu meu pai que era músico, que também sofreu com essa história de ditadura. Tipo, meu avô de parte de pai era comunista, é comunista até hoje.
era militante, teve que se esconder, eles passaram fome, meu pai trampava no busão, enfim. De todos os lados, o comunismo tá muito presente, esse lance do Salvador Allende, o Che Guevara, cresci ouvindo essas histórias de resistência, de guerra, de fome, de imigração. E aí a minha mãe ficou 10 anos lá no Chile, depois dos anos 90, e aí depois definitivamente em 2006, depois a minha avó já tinha vindo de novo, ficou foda o emprego no Chile, minha avó e meu avô tiveram que se mudar de novo, e aí outra migração. Aí agora comigo, Sim. a última leva de... Aí eu nasci lá, né, em 99, minha irmã nasceu lá em 2005, a última leva de migração da minha família foi essa, depois de idas e vindas, mas isso de recomeçar sempre foi um tema, assim, tipo, de ser operário, de estar muito presente. Então sempre foi muito forte, assim, pra você, na sua vida, essa questão de ter a dimensão do que foi uma ditadura, do que é a imigração também, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, eu não sou imigrante, minha família mas eu não tenho essa vivência do porquê eu saio de um lugar para vir para o outro, né? O que é essa busca da vida melhor, né? Então, isso ia ser uma das perguntas que eu ia fazer para você, sobre como essas questões históricas te atravessam, né? E atravessam a vivência que você tem, sabe? Porque é muito difícil, é muito diferente, na verdade. Porque aqui no Brasil, na escola pública, a gente ouve a história do Brasil como, teve a ditadura, mas é uma coisa meio distante. Muito distante. E principalmente na escola pública. Eu vim de escola pública. Também. Então... Você nem tem aula de história. É aula vaga. É isso. Meu último ano inteiro de história foi aula vaga. Que foi uma construção também dessa sociedade que quer ver o pobre só se afundar. E aí entra também nessa próxima fase que a Maria vai enfrentar, né, assim que acaba o filme. Porque acabou o filme, ela ficou em Nova York, mas o que aconteceu? Qual é o desfecho disso? Porque até então ela tá grávida, ela tem um visto temporário, que uma hora vai acabar. E assim como qualquer outro filme também sobre imigração acontece, e a gente tem uma ideia de que ela vai ter que fugir uma hora, em algum momento, dessa imigração que vai atrás pra levar de volta, como fala? Deportar. Deportar. E aí a gente fica com esse ponto de interrogação na cabeça, né? O que acontece depois? Porque aí fica muito difícil. Sim. O que eu penso, assim, tem duas histórias, né? Tipo, que indígenas e afro-americanos, o maior laço que a gente teve através das ditaduras, das escravidões históricas modernas, é a memória e os laços de afetividade. Tipo, no filme, a Maria, ela encontra abrigo de início na casa da irmã da Lucy, da parceira dela que falece, que é um bairro hispano-americano. Esses laços, eles podem ajudar muito uma pessoa quando ela é imigrante, porque existem bairros inteiros, tipo, já ouviu falar de Chinatown, nos Estados Unidos, tem um bairro chinês. Não é só um bairro, é uma construção de memória em cima de uma cultura. Lá tem muitos bairros, tipo no Queens. O Queens, a cultura latino-americana é muito forte. Então talvez a Maria pode ter encontrado algum laço afetivo, algum traço de memória da terra natal dela, sim, mas a gente sabe que o racismo que ela vai sofrer lá, institucional, vai ser pra sempre. Tipo, é o que rola com muitas das pessoas que saem do Brasil, principalmente pra ir pros Estados Unidos, pessoas de pele clara, tá? Que saem daqui, que aqui se acham brancas, chega lá, mano, você é tirado. Nada a ver. Porque você vai sofrer racismo da mesma forma. E eu acho interessante algumas pessoas levantarem esse ponto,
porque a gente começa a ter uma visão de um racismo transnacional. Tipo, como que esse racismo opera de diversas maneiras em diversos lugares do mundo. Uhum. As pessoas identificam as outras conforme a construção social que ela vive, Que né? ela vai Então, vivendo. eu tô aqui no meu cotidiano, Sim. então eu posso trombar uma pessoa na rua onde a minha construção social vai julgar se ela é preta, se ela é parda, se ela é mestiça, se ela é branca, se ela é europeia, né? Então, isso acontece muito nos Estados Unidos. O que me incomoda é que, por exemplo, a imagem da Maria colombiana que é colocada é uma colombiana muito de pele clara. Tipo, os traços dela se assemelham muito com os meus. Eu me identifico muito, muito com ela, assim, fisicamente. Mas... Tanto que tentam ainda escurecer ela um pouquinho, né? Entendeu? Tipo, ela ainda é mais branca do que... Só que... O racismo, ele opera da cor da pele igual em todos os países. Então, assim, ainda quando a gente pensa em racismo transnacional, mesmo quando a gente pensa em pessoas que não são pretas, ainda assim, isso é muito louco. Por exemplo, na Coreia, na China, na Índia, existem pessoas pretas, mano. Só que elas usam, tipo, creme clareador. Uhum. As pessoas ainda... Acho que a gente tem que pensar o racismo de uma forma mais global. Por exemplo, indiano tem cabelo liso. Mas calma aí. É uma etnia diferente e tal. Eles são pretos de cabelo liso, mas as minas estão usando creme branqueador. Na Coreia, tem gente de pele escura. Só que, de novo, as imagens que a gente consome, de novo, a gente... Não faz a gente acreditar nesse não tipo de... faz a gente acreditar que rola. Que exista, ou né? até que existam indígenas em outros países, tipo Austrália. E que existam diferentes tipos de indígenas, Mano. né? Com diferentes tons e cabelos e... Por exemplo, uma coisa que eu... Estudando América Latina, Caribe, colonizando o Caribe e tal... eu sei que parece besteira, mas muita gente ainda acha que Jamaica é na África. Tá ligado? Tipo... Muita gente ainda acha, sei lá, que o Havaí é uma ilha paradisíaca. Havaí é indígena, Inevitável. tá ligado? Tipo, e poderiam ter retratado uma Maria diferente, Mais real. mais real? Mas não venderia. Não venderia. Porque uma mulher colombiana de nariz largo, com espinha na testa, gorda, peluda, aí você vai colocando as camadas de acima, não venderia, né? Tanto que eu acho, assim, pensando no geral, assim, nesse lance de imagem, que a gente tá entrando num mundo em que não existe só marginalização, existe a desclassificação, porque a margem dá a ideia de que é um grupo separado. Está à margem. Existe a periferia? A margem existe. Mas existe a desclassificação, onde o indígena, um preto, pode ter o mesmo nível de vida de um cara ricão branquelo. Tipo, mas ele é desclassificado porque ele perde pontos. Se você for mulher, você perde outro ponto na classificação. Se você for lésbica, você perde Menos outro um. ponto. É tipo um jogo. Então, Sim. eu acho... E é uma construção involuntária, assim, da sociedade. Involuntariamente voluntária, na real, né? Vamos lá. Porque é involuntária, mas quem tá ali acima sabe muito bem quem escolher, né? Sabe muito bem aquele que eu quero do meu lado e aquele que não. Aquele que pode ficar aqui, mas um pouquinho mais afastado de mim. Porque também tem muito... Isso foi uma coisa muito nítida ontem, no filme do Que Horas Ela Volta, que as meninas comentaram sobre a elite, a burguesia, ela ter a figura da empregada doméstica que faz parte da família, que é um membro da família, que ajudou a criar a criança, mas que ao mesmo tempo, no dia da confraternização, da festa de aniversário, ela tá vestida de empregada, então ela não pode ficar com os funcionários,
com os convidados. Então, assim, quero você perto de mim quando me convém, mas você fique no seu canto, porque você tem que saber onde você cabe, né? Eu acho que isso cai muito nisso que você falou da consciência histórica. Tipo, de ditadura, de história do Brasil mesmo. Uhum. Porque as pessoas acham que a história ela se repete. Não, a história ela não se repete. A gente só reproduz. A gente reproduz os mesmos erros. Uhum. A gente esquece. A maior arma do capitalismo é o esquecimento. Porque, por exemplo, a gente lançou, só um parênteses, lançou o filme da Barbie, tá ligado? Beleza, mó hype, interessante. Mas a gente esquece quem que criou a Barbie. A Mattel. A Mattel, empresa feita por velhos brancos e ricos, tá ligado? Que ao mesmo tempo que vendem brinquedo pra crianças, eles lucram com sistema pornográfico. Mano, não são pessoas diferentes. Uhum. Quem lucra dinheiro com boneca, mano, tem um monte de pedófilo na indústria. O que mais tem, mano, tipo, na Disney, Nickelodeon, o que mais tem é pedófilo. E eles vendem bonecas. Só que é isso, é velado, ninguém quer. E a gente não tem falta de informação, temos um excesso de informação inadequada. Mas é que também entra muito na questão de. Ai, tá ali, mas é melhor deixar isso aqui. Justamente por isso, eu sinto assim. Ninguém que, quer ver. a gente fala muito de inclusão digital, internet, nananana. Tem a parte que ainda não chega, porque enquanto tem rede 5G, tem gente que não tem saneamento básico. Mas tem o outro lado também. Todo mundo tem um celular na palma da mão, mas que a gente está esquecendo como aprender, estamos esquecendo como estudar. Porque é ensinado que estudar é chato, ler é chato, assim, pra gente, isso, assim, pensando nessas Marias adolescentes também, na gravidez, na adolescência e tal, é muito fácil você falar, ai, tem muita informação, é só tomar remédio. Mano, é tanta camada de desclassificação, tipo, é muito fácil você virar e falar, ai, o funk é pornográfico. Mano, o funk, ele é o retrato da sociedade, velho. Se a sociedade é um lixo machista, blá, 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 Tá retratado. tá retratado. Uhum. Eu faço aula de passinho com a Jo Gomes. Mano, a Jo Gomes, ela é assim, pesquisadora zica do funk, da cultura. Ela fala muito sobre Renata Penha, sobre cárcere do povo preto, enfim. E ela fala isso, tipo, acho que dialoga muito. Uma cultura, ela não pode ser responsabilizada individualmente pelo que ela traz, tá ligado? Tipo, como você vai culpar o menino que só fala mal de mulher se ele tá criado numa sociedade? Não é sobre culpa. Sim. A culpa, ela mata. A gente não pode culpar. Temos que refletir o porquê, da onde vem. Acho que tem que inserir isso daí. E tem muita cultura que acaba crescendo por conta dessa marginalização, né? Porque aí a gente fala do funk, mas ele tá vindo de quem? Do povo preto, pobre de periferia. Que tá ganhando dinheiro no baile, mano. E tá fazendo seu corre, né? Assim, aí vai crescendo, fala, não pode. Tem alguma coisa errada. Por isso e aí entra o lance da Maria, do crime. Por que ela tá tomando a droga? Por que a droga se espalha? Porque, vamos lá, nesses processos de colonização, o Estado, ele não funciona. Quem que toma o lugar do Estado na realização das trocas entre as pessoas? É o crime, mano. Tipo, em São Paulo, o PCC, ele foi um dos grandes reguladores do uso de crack. Por muito tempo, é que agora o crack tá voltando, em peso. Mas por muito tempo, mano, o biqueira não podia vender crack. Na prisão, você não podia usar crack, porque, mano... É muito lance de consciência também, né? Porque o PCC nada mais é que uma sociedade que ali pra eles deu certo. E aí, deu certo pra eles porque quem tá vendo de fora tá marginalizando também. Por isso que, de novo, a gente não pode ver o mundo numa visão de uma guerra entre bem versus mal. Eu sempre falo isso, até da divisão entre brancos versus pretos, ricos versus pobres. No Brasil, em São Paulo, é impossível você fazer uma divisão, tipo, classe média, classe A, classe B. Mano, se for ver, tem da desclassificação, do A ao Z. Justamente por isso, porque dentro da própria quebrada existe desigualdade. Tem o pobre mais rico e o pobre mais pobre, tá ligado? Tipo,
Das vezes o funk fala sobre isso, tipo, você conquista uma parada que você nunca teve, você virou rico. Às vezes o cara tá ferrado, mano. Às vezes o cara tá num quartinho, sem reboco, Fornado em dívida. com um iPhone, com um tênis caro, mas porque ele é pobre, ele não pode ter acesso aos signos de rico, sabe? Tipo, é muito sobre isso, assim, é muito impossível. Mano, quem é rico no Brasil de verdade é muito rico. No máximo, essas pessoas que julgam os outros, bolsominion, mano, a maioria dos bolsominion, gente, bolsominion, a maioria é ferrado, mano. Se acham ricos. É o classe média que se acha rico pra caralho, mas não é nada. E o né? que é classe média Sim. no Brasil? Tipo, E não existe classe média no mano, Brasil. isso, sabe? Então, É uma falsa ideia de que, só porque eu ganho 5 mil reais, eu tô aqui, ó, na classe média, tô olhando ali os de baixo e consigo ver quem é pobre. E não, mano, quem ganha 5 mil reais, 10 mil reais ainda é pobre. por isso que eu acho muito importante falar sobre América Latina e sobre ser mestiço, porque é muito importante que os mestiços estejam conscientes historicamente e de classe, para que eles possam se armar, para que eles façam parte das contabilizações do IBGE, para que eles não sejam chamados de branquelos, para que os pardos se identifiquem, tá ligado? Tipo, para que também haja essa consciência de que eles podem ser aliados, tá ligado? Numa luta que pode trazer frutos civis, mano. Frutos que podem trazer leis, que podem ajudar a incluir outras pessoas em cotas raciais, tá ligado? Tipo, é um debate muito complexo. É muito, porque, tipo, lógico, racismo no Brasil é muito complexo, mas assim, eu acho interessante discutir sobre essa camada do que é ser mestiço, pra gente criar aliados e não criar inimigos. Tipo, você é um preto falso. Tá ligado? Tipo, não, parceiro. Você sofre menos racismo. Porque enquanto a gente tá discutindo quem é mais branco e quem é menos branco, o sistema ainda tá aí, né? Continua crescendo e se alinhando com o Pacto Branco. E tem o Pacto Branco, mano. Tem muitos pretos de pele clara que se acham brancos ainda. Tem muitos indígenas que se acham brancos e são chamados de brancos e continuam achando que são brancos e às vezes tem medo de ser Gente, visto como um negro, né? ou o contrário também, de, tipo, Ou indígena. poxa, mano, tipo, eu não sou indígena o suficiente, eu vou... Tipo, mano, você não precisa estar numa aldeia pra você reivindicar, não, mano. Os meus avós, eles vieram de longe, eles andaram, eles sofreram. Eu posso não ter sofrido o que eles sofreram. Tem um ancestral ali ainda. Mas acho que acolher isso, sabe? Tipo, lógico, você não vai chegar, ai meu Deus, e comprar um cocar e tipo, tá ligado? Você tem o cabelo lisão lá Ai, e Deus. botar uma trança escorrendo. Calma. Não é sobre signos aparentes, de repente. Mas, tipo, de você brevemente ir vasculhando a sua história. Pô, deixa eu ler o RG da minha avó. Da onde que vem esse sobrenome? Às vezes, o sobrenome da sua avó é um sobrenome de mentirinha que um branco deu pra bisavó dela. Porque Um Santos Souza. estava ali na área dela. Na área do dono, da dona. Então, acho que é esse o convite. Senhor de engenho. A todo mundo vasculhar. Porque quem não tem sangue indígena ou preto nas veias, provavelmente tem sangue indígena ou preto nas mãos. Então, às vezes, você tá se achando brancão. Não, sou francês Real. e italiano. Real. Calmou. Olha seu RG. Vasculha. Às vezes, você é metade italiano e metade paraibano. Paraibano, indígena. Às vezes, você é metade cearense. Às vezes, minha avó é pernambucana, de pele clara. Mas a minha bisa era indígena. E aí, A tipo... minha também. Às vezes você é um misturadão de coisas. Você não pode deixar que te chame de vira-lata. Você não pode deixar que te digam: cala a boca, você não é nada. Tá ligado? Eu acho que é isso. Sim. A mensagem disso, assim. Vamos vasculhar, tipo, tantas Marias, tantas coisas. Vamos ajudar a nossa juventude a falar: você é da onde? Sou de São Paulo. Tá, mas você é da onde? Vamos lá. Abre seu sangue aí. Para além de São Paulo. E aí? Da onde que veio? Você sempre ouve: ah, minha mãe é baiana. Então, ó. Minha mãe mesmo é pernambucana. Meu pai é mineiro. E aí?
Que história tem por Aí trás? vai Aí, minha filha, você vai. traçando várias rotas. Você vai. Nossa, e é uma história que não acaba, né? Só vai acabar quando você chegar naquele seu parente que foi exterminado. Né? Infelizmente. Porque no Brasil é isso. É que nem retrata Bacurau. O filme Bacurau. Eles se acham tão brancos. A galera ela se acha branca, vem exterminar o povo originário lá da região. Só que no final das contas, eles não são lidos como brancos. Eles são mortos no final das contas. Spoiler. É, louca. Os empresários, eles dão risada Sim. da gente, porque Porque a gente teve uma miscigenação onde os pretos vieram pra cá, os indígenas já estavam. Então, os brancos se sentiram no poder de povoar essa terra de uma forma totalmente abrupta, horrorosa. E a ponto de hoje, quem é loiro, da pele, do olho claro, e achar que realmente nunca teve nenhum sangue Não tem correndo sangue. ali de diferentes povos, diferentes linguagens, ou sei lá. eu acho que os diálogos com pessoas privilegiadas também são muito importantes, tá ligado? Porque, tipo, na faculdade de história mesmo, gente privilegiada pra caramba. Mas enquanto a gente, de novo, assim, eu não quero cair num discurso, ai, todos somos amigos. Não, temos limites de amizades e tal. Uhum. Mas enquanto no debate feminista, por exemplo, a gente não puder dialogar com homens também que estão abertos a desconstruir essa sua masculinidade baseada em pornografia, misoginia, enquanto a gente também não educar jovens meninos, jovens adolescentes também a dialogar, E também falar sobre o feminismo preto. falar sobre feminismo preto, indígena, latino-americano, enquanto os homens não participarem do feminismo, Não vai dar certo. não vai. Por quê? Porque as opressões, elas, Uhum. apesar de terem homens super desconstruídos, Ela não parte só da mulher, não né? parte só da mulher. A mesma coisa eu sinto assim, que pessoas ricas, pessoas com residência europeia, brancos, ricos que têm dinheiro, a gente tem que também tensionar e fazer eles acordar pra vida. Pô, você é ricão? Vai ajudar um projeto, tá ligado? Usa seu dinheiro de uma maneira útil. Tipo, a gente tem que ter esses aliados também, porque, mano, particularmente, assim, E você que é ricão, ajuda o você que é ricão, Mentalize. ajuda nós, mano. Ajuda o Mentalize. Dá uma doação, porque É enquanto, ó, por exemplo, É reparação, a meu. gente que é pobre, quando a gente tá na universidade, quantas vezes a gente tem que se aproveitar, com todo respeito, amigos ricos que eu tive durante a minha trajetória, você tem que se aproveitar às vezes. Fala, mano, eu não tenho dinheiro pra ir. Pô, vamos, eu pago. É o mínimo, tá ligado? Tipo, você tá convidando seu amigo pobre, favelado, preto, indígena, enfim. Você tá convidando alguém pro rolê, você nem pergunta se a pessoa tem como ir. É porque tá tão fora da realidade que as pessoas às vezes não têm essa dimensão, que o outro não tem, sei lá, o dinheiro do busão, mano. Então acho que é isso, criar diálogos. Acho que a arte é um lugar super incrível pra ter esses diálogos, tipo, acho que a gente avançou muito nos debates sobre apreciação cultural e apropriação cultural. Acho que temos que sempre educar, sim, as pessoas ao nosso redor, porque tem pessoas que precisam mesmo, principalmente criança e adolescente, que reproduz, mano, coisa pra caramba, e estrutural pra caramba. E dentro daquela realidade que ele tá introduzido. Nós, né? como educadores, temos o dever de ter um ambiente seguro pra poder dizer, parceiro, você falou merda, você foi racista. Sim. Então, pô, senta aqui com a mãe, vem cá. Às vezes o adolescente precisa disso, porque às vezes ninguém falou pra ele. E ele vai continuar reproduzindo. E ele vai continuar. Porque ele ouve na rua, ele ouve em casa. Então pra ele tá tudo bem. Tá tudo certo. Até ninguém brecar ele. Até uma mina fala, nossa, mano, mas já pensou? Alguém faz isso com você? Te chama desse nome, te trata assim? Às vezes a pessoa vai demorar tempo pra tomar consciência das coisas, tem. Mas é isso, eu acho que, de novo, não pensar nas coisas como culpa do indivíduo, mas como reprodução
às vezes voluntária, às vezes involuntária, mas que os seres humanos, nós estamos em sempre transformação. Uhum. E que enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar batendo na mesma tecla, tá ligado? Tipo, a educação, acho que ela vai nesse sentido, assim, de ressensibilizar as pessoas, principalmente homens, no ambiente do funk, no ambiente do rap, tá ligado? Tipo, sensibilizar mulheres também. Que a gente não precisa engolir as mesmas coisas só porque tá aí há anos, sabe? Acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? Sim. Eu sei que parece super clichê, mas os clichês são bons às vezes. É de se reinventar também, né? Porque também, às vezes, tem pessoas... Às vezes não. Tem muitas pessoas que não estão nem aí. Querem realmente reproduzir os estereótipos e continuar E fazem de seguindo... propósito. E continuar seguindo com a mesma linha de raciocínio de que esse lado doentio de você querer estigmatizar uma mulher, colocar ela dentro de uma caixa, ou do homem da sexualização do homem preto, por exemplo, sabe? Que as pessoas acham e as pessoas querem continuar levando essas ideias na mesma linha, porque tá tudo bem, não tá me afetando, né? A gente tem esses dois pontos. Tipo, mano, quando a gente vê que a pessoa não tá aberta a diálogo, eu acho que nós, enquanto militantes, a gente tem que se proteger, se armar, porque as pessoas conseguem ferir a gente, elas conseguem tirar a gente do sério. E aí você perde a razão depois, sei lá. Mano, quantas vezes já não rola treta de espancamento, porque alguém provocou tanto a outra. Então, assim, acho que a gente tem que dialogar com quem quer dialogar. Quem não quer, mano, porque às vezes, te juro, tem umas tiazinha bolsominion que às vezes nem sabe por que é bolsominion. E às vezes você conversa e, tipo, às vezes ela demorou 4 anos de governo de merda e a gente caiu na real agora. E tem gente que nem caiu na real. Tem gente que não caiu. Que não vai, tipo... Porque não tá aberto ao diálogo Porque também. não está aberto ao diálogo. Então, Sim, acho que nós, como educadores, quanto cultura, quanto coletivo, a gente tem que fazer essa propaganda pra juventude, pra falar, vem com nós, que é mais legal. Trazer pra esse lado, tá ligado? Tipo, porque faltam, acho que, espelhos. Não que faltam espelhos, mas na quebrada é mais difícil ter acesso a esses diálogos. Por mais que tenha, de novo, muita informação e tal, diálogo histórico é muito difícil ter. Que a gente também tá fadado a uma quebrada que não pensa, né? Que não quer ter, não tem essa abertura para pensar, para criar um diálogo onde você pode construir diferentes tipos de pensamento, sabe? E aí, eu falo isso porque também, dentro da escola pública, a gente tem muito caso de criança que não tá nem aí pra nada. Por quê? Porque a família, estruturalmente, falando, a família também não tá nem aí pra nada. Não tá nem aí pra essa criança. E às vezes tem até uma família presente, mas aí, de novo, vou entrar naquilo. São tantos fatores. Tipo, às vezes, você julga a mina que engravidou na adolescência. Ai, que mãe ausente, que mãe ausente. Às vezes a mãe tava lá. Sim, como era o caso da Maria. Como era o caso da Maria. E às vezes teve outros fatores. Por isso que a vulnerabilidade, ela não é só sobre família ausente. É sobre isso, sobre um mundo que não acolhe, sobre um mundo que é muito mais legal um rolezão e pá, ficar doidão. É muito mais legal do que sentar, roda de conversa. Vamos falar sobre história? Quem é que vai querer ir numa roda de conversa, falar de história? É que também tem o lance de como as coisas são ditas, né? Porque aí se a gente traz uma roda de conversa de um tema, tipo, vamos falar sobre menstruação, gente. Ai, que vergonha, nem vai nem querer ir. Então. Mas se é falado de uma forma, meninas, a gente menstrua, é isso aí. Acontece o aborto, e acontece isso, acontece aquilo, é por isso que a gente menstrua, é por isso que aquilo acontece, é por isso que, sabe? E aí, às vezes, a gente... Falta esses diálogos, esse tato, pra gente acabar falando com a criança e com o adolescente. Por isso que eu acho que a sociedade não tem esse tato. Não tem. Por isso que a cultura, ela é menosprezada, porque eles sabem que através da cultura a gente transforma. Mano, a arte, a cultura... Mano, dentro da dança, eu pude ter tanto diálogo. Mano, nas aulas... Você consegue falar desde racismo estrutural na dança, gordofobia, sabe? Homofobia, transfobia. Mano, você consegue abordar tantas coisas em tom de brincadeira. Numa aula de hip hop, você tem uma aula de história. É uma questão que o Rô trouxe aqui, que mandou no grupo,
de que a gente desenvolve esse uso da dança, da arte, na real, para externalizar aquilo que a gente sente, a dor, né? E a gente foge através da arte. E é o que a Frida fez, né? Querendo ou não, ela quis fugir da dor dela, externalizando isso pro mundo e fazendo com que as pessoas sentissem aquilo que ela sentia. Acho que por isso que é tão forte a arte dela, é muito sangue. Ela mesma sofreu muitos abortos. Sim. Tipo, e ela retrata isso. E eu acho interessante a ligação dela com o muralismo. Tipo, o Diego era grafiteiro no México, digamos assim. A Frida, ela produz imagens que servem de inspiração para nós como mulheres latino-americanas muito forte, assim. Digo desse recorde de mulheres que menstruam, né? Agora abrindo para outras, só nesse recorde de mulheres que menstruam, tipo, útero, o sangue. É muito Frida, é muito latino-americana, é muito indígena isso, tipo, de você externalizar através da cor do vermelho esse sofrimento, sabe? Eu acho que serve muito pra isso, assim. Acho que quanto mais a gente falar sobre essas coisas, às vezes a gente não precisa de palavras pra mediar uma conversa. Um quadro é uma mediação. Tipo, você vê... É uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação. Você bota... Uma vez eu mostrei... Eu dava aula de reforço, né? Na quebrada. Mostrei um quadro da Frida pro menino. E, nossa, ela tem bigode. Primeira coisa. Fui explicando. No final da aula, ele tava assim, ó. Caramba, professora! De tanta informação, né? Ou de tipo, nossa, ela tá com os peitos de fora, professora. Falei, é um corpo. Da mesma forma que você vê num livro de ciências. Tipo, às vezes o impacto, nesse sentido que você falou, tipo, é necessário. Olha, gente, sangue. Droga. É o necessário pra tentar afirmar um pensamento, né? Sim. Talvez, será que isso que faltou pra Maria, tipo... Aí fica a dúvida, né? Tipo, será que... O que será que fez a Maria não pensar nas consequências de tomar uma... Sim. Aí entra, acho que a nossa questão. Como que a gente sensibiliza essas jovens mulheres a não ter um relacionamento abusivo, por exemplo? Às vezes, só vivência, mano. Infelizmente. Tipo, porque a Maria sabia que ia dar merda. Ela viu a amiga dela morrendo. Todo mundo sabe. Tipo, na Colômbia sabe que se você engolir um bagulho, pode estourar no seu estômago. Ela sabia, não sabia? Ela é uma horrorosa burra por ter escolhido a Frida. Ela sabia que o Diego era um lixo de homem. E mesmo assim continuou. Ela continuou. Ela quis ficar com o mano depois dele ter ficado com a irmã dele. A gente vai falar que ela foi burra, otária, nossa, cala a boca, e meu Deus, você foi idiota. Mano, infelizmente... ainda é a escolha dela, tipo, Sim. As circunstâncias da dependência emocional dela levaram a isso, tipo... E acho que através disso, a gente consegue deixar um questionamento, né, pro público. Qual é o boom que você tá esperando pra mudar a sua linha de raciocínio, né? Então acho que a gente finaliza Com assim. esse... Fica no ar aí, né? Qualquer... Com essa linha de raciocínio. O que você tá esperando aí pra dar um boom na sua vida? Qual é o... qual que é o boom? Ou qual é o... também, se você vê o seu amigo que tá fazendo merda, parceiro, acolhe. Que às vezes ele não Porque vai às vezes fazer... é ele que tá precisando do boom. Às na vida vezes dele. ele não vai fazer a coisa certa agora, mas talvez o seu acolhimento nesse momento de merda que ele tá fazendo pode salvar ele, tá ligado? Enfim, né? O conselho é sempre bom. Mesmo que a sua amiga não siga. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Melinka. Ô, gratidão. Muito obrigada, Nossa, mano. fomos fundo, hein? Na moral. Cê é louco. Gratidão. E, gente, é assim que a gente encerra. Qual o choque de realidade que você dá pra sua vida? Fica aí o questionamento. É nóis. Gratidão, Valeu. galera. Gratidão, você é louco. Radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.